funcionário, ele busca reconhecimento. O proprietário busca realização. O funcionário, ele quer ser reconhecido. Ele quer ter o nome dele na placa. Ele quer ter uma função. O importante é que eu seja diretor, do supervisor, do superintendente, do assessor, do CEO. Para quem não sabe, CEO é a posição mais alta nas multinacionais. Agora não é mais presidente, CEO. O funcionário, aquele que tem a mente de funcionário, quando tem problema, querido, ele levanta, diz que está insatisfeito e vai embora. O dono, quando tem problema, ele senta e diz: só saio daqui quando tiver tudo resolvido. Ele é dono. Se ele for embora, ele continua sendo dono. Ele não tem para onde ir. Então ele tem que ficar ali e ele tem que resolver. Esse texto de João 10, o Senhor Jesus diz assim: eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão clara, dada por Deus. Deus me deu uma visão. E eu decidi ter o sentimento de propriedade. Essa é a minha visão, porque Deus me deu ela. Eu decidi tomar posse. Eu decidi receber essa visão de Deus. Ele diz: eu vou ter um aprisco, e nesse aprisco vão ter muitas ovelhas. Eu vou cuidar delas, eu vou ensiná-las, e eu vou dar a minha vida por elas. Eu vou entregar a minha vida por essas ovelhas. Eu vou dar a minha vida por essa visão que Deus me deu. É isso que está dizendo aqui. O Senhor Jesus continua dizendo o seguinte: existem duas pessoas que cuidam das ovelhas: o funcionário, o trabalhador contratado e o dono. Esse texto ele diz que existem duas pessoas que cuidam das ovelhas: o trabalhador e o dono. O trabalhador contratado e o dono. Os dois, ouça isso, cuidam do mesmo jeito, se vestem do mesmo jeito, falam do mesmo jeito. Se você olhar os dois trabalhando, você não sabe quem é dono e quem é trabalhador contratado. Os dois se vestem igual, fazem as mesmas coisas, falam do mesmo jeito. Os dois são iguais. Só existe uma diferença, o Senhor Jesus disse nesse texto. A única diferença está quando o predador vem, quando o problema chega. Quando o problema chega, querido, o trabalhador contratado não se importa. Ele olha para o lobo, o Senhor Jesus disse, e ele diz: eu só estou aqui trabalhando, eu só estou preocupado com os meus direitos, com o meu reconhecimento, eu só estou preocupado com o meu salário, eu nem ganho bem para enfrentar um lobo. É mais ou menos assim. Ele está trabalhando, cuidando das ovelhas e entregando currículo fora. Quando vem o problema, o Senhor Jesus diz: aí você descobre quem é o dono da visão e quem é o trabalhador contratado. Até ali os dois foram iguais, mas ali, quando vem o problema, quando vem o lobo, o Senhor Jesus disse: você descobre quem é o trabalhador. Ele diz: eu nem ganho bem para isso. Para que eu vou enfrentar um lobo? Eu estou aqui só pelo salário. Gente, foi bom enquanto durou. Sinto que o meu tempo acabou. E a Bíblia diz que ele vai embora. O Senhor Jesus disse: ele vai embora.
Porque ele é um trabalhador contratado, ele é funcionário. Está escrito aqui. Em algumas Bíblias está escrito assim, porque o empregado, em outras está escrito o mercenário, ele foge. Por quê? É mercenário. Porque é empregado. Por isso ele vai embora. E o Senhor Jesus disse, mas o dono não. O dono fica. O dono viu a ovelha nascer, querido. Ele carregou no colo. Ele recebeu aquela visão de Deus. E o dia que ele recebeu, ele tomou posse da visão. Ele disse, essa visão é minha. Essa visão, Deus me deu. Então eu tenho um sentimento de propriedade, de posse. Pode vir os problemas, podem vir os predadores, podem vir os lobos, podem vir todos. Ele tem um sentimento de posse. Ele fica e ele defende. Se necessário for, ele dá a vida dele, mas ele não abre mão da visão de Deus para a vida dele. Esse é o que tem sentimento de propriedade. Sentimento de propriedade. Uma visão só existe se alguém tomar posse dela. Não existe visão se alguém não tomar posse dela. Só existe visão se alguém estiver disposto a se sacrificar por ela. Só existe uma visão se alguém tomar posse dela. Só existe uma visão se alguém estiver disposto a se sacrificar por ela. Essa visão que nós caminhamos não é de um pastor, muito menos de uma igreja. Essa é a visão de Deus para mim. Essa visão de ganhar pessoas, de cuidar de pessoas, de ensinar pessoas a amar outras e ganhá-las. Essa não é a visão de uma igreja ou de um pastor. Essa é a visão que Deus preparou exclusivamente para você que está aqui sentado essa noite. Quando Deus pensou nessa visão, Ele pensou em você. Se Deus quisesse te dar outra visão, você teria conhecido a Jesus em um outro lugar, com uma outra visão. Quando Deus pega a visão e coloca em um lugar, leva, estende a mão, pega você e traz para este lugar, Ele disse, filho, eu quero te salvar, eu quero entrar na sua vida e mudar a sua vida, e eu vou te levar para um lugar que eu já preparei uma visão para você. Se Deus quisesse te dar uma outra visão, você teria se convertido em um outro lugar, você estaria vivendo em um outro lugar. A mão do Espírito Santo teria te conduzido para a Universal, para a Assembleia, para qualquer outro lugar, e não para uma igreja com uma visão como essa que nós vivemos. Ou seja, essa não é a visão do pastor Michael, essa não é a visão da Igreja Vida Nova, essa não é a visão do apóstolo René, muito menos a visão do pastor César Castelhanos, ou parecida com a visão do Paul Yong-Shu. Essa é a visão da Paula, do Márcio, do Natanael. Essa é a sua visão. Deus te deu. Chega de dizer que essa é a visão da igreja. Chega de dizer que essa é a visão de alguém. Levanta a tua voz e diga, essa é a visão de Deus para mim. E eu vou tomar posse dessa visão, em nome de Jesus. Você recebeu uma visão de Deus. O que está faltando? Sentimento de propriedade. Sentimento de posse. 99% dos